Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe a tua mão por debaixo da minha coxa e jura. Eis que te faço jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Questionou o servo: porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até essa terra, e nesse caso, deverei levar o seu filho de volta à terra de onde vieste? Ao que Abraão preveniu: por nenhum motivo leva o meu filho para lá. O Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que me tomou de minha terra paterna e da terra da minha parentela, que me prometeu e me jurou que daria essa terra à minha descendência, o Senhor enviará o seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para o meu filho. E se a mulher se recusar a te seguir, então ficarás desobrigado do juramento que te imponho neste momento. Em todo caso, não conduzas o meu filho para lá. O servo então colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e seguindo a tradição, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes, e partiu para Harã, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me hoje propício e mostra a tua benevolência para com o meu senhor Abraão. Se-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com o meu servo Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e que me responder, bebe, e também darei aos teus camelos. Essa será a que designaste para o teu servo Isaque. E assim entenderei que mostraste tua bênção para com meu senhor. Antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era sobremodo bonita, virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Então o servo apressou-se, foi ao encontro dela e pediu: por favor, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. Ao que ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente tirou de sobre os seus ombros o cântaro d'água e o serviu. Assim que acabou de dar de beber, exclamou: vou dar de beber também aos teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais, correu ao poço para tirar mais água e tirou-a para todos os camelos. O velho homem a observava atentamente, em silêncio, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão de seu servo. E quando os camelos acabaram de satisfazer a sede, o homem tomou um pingente de ouro de 6 gramas, em forma de aliança, e o colocou no nariz da moça, e também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam cerca de 120 gramas. Em seguida lhe indagou: por favor, de quem és filha? Peço-te também que me informe se haverá lugar na casa do teu pai, para que a minha comitiva possamos pernoitar.
diante disso, desculpa. E a jovem respondeu: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, deu a Naor. Filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: em nossa casa há muita palha, forragem para alimentar os animais, e um bom lugar para o Senhor e seus companheiros passarem a noite. E diante disso, o velho servo curvou-se em adoração ao Senhor e declarou: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bênção, sua benevolência do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou todos os meus passos até a casa dos parentes do meu senhor. A moça correu para anunciar aos da casa de sua mãe tudo o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, e Labão correu ao encontro do velho homem da fonte. Pois assim que observou o pingente, as pulseiras de ouro, e quando viu sua irmã Rebeca relatar: eis como o homem me falou, ele saiu em busca daquele homem e o achou ainda de pé, ainda de pé junto aos camelos na fonte. Então Labão se antecipou dizendo: vem, bendito do Senhor, porque permaneceis sem abrigo, já vos preparei casa e lugar para os camelos. O homem chegou na casa de Labão, descarregou os camelos, deu palha, forragem aos camelos, e ele aos homens que acompanhavam água para lavar os pés. Então, quando vieram lhe oferecer comida, ele pediu a palavra dizendo: não comerei antes de comunicar a mensagem que trago comigo. Ao que Labão replicou: fala. E ele prosseguiu: eu sou servo de Abraão. O Senhor acumulou o meu senhor de bênçãos, tornou-se muito rico, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, a esposa do meu senhor, quando ele já era idoso, gerou um filho, a qual ele transferiu todos os seus bens. Meu senhor me fez prestar um juramento: não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Infeliz de ti, se não fores à minha casa paterna, à minha família, e escolher uma esposa para o meu filho. Ao que ponderei ao meu senhor: talvez essa mulher não queira me seguir. Mas ele me assegurou: Senhor, na presença de quem eu caminho, enviará seu anjo contigo, ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado do juramento que me fizeste, irás à minha família, e se eles te recusarem, estarás livre de qualquer maldição pelo não cumprimento do teu juramento. Hoje cheguei à fonte e orei: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te rogo, se está disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me que junto à fonte, a jovem que sair para tirar água, a quem eu disser: por favor, dá-me de beber um pouco do teu cântaro, e que me responder: bebe, e tirarei água também para teu cântaro, será a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Antes mesmo de acabar de orar, em meu íntimo surgiu Rebeca, com cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe solicitei: por favor, dá de me beber. Ela logo abaixou seu cântaro e respondeu: bebe, darei de beber também aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos meus camelos. E eu lhe indaguei: de quem és filha? E ela me informou: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, deu a Naor. Então eu coloquei esse anel em suas narinas e esses braceletes em seus braços. Em seguida ajoelhei-me, adorei ao Senhor e louvei ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu pelo caminho bom e certo, a fim de buscar para o filho dele, a neta do meu. Se estáis dispostos a demonstrar ao meu senhor vossa benevolência e bondade, faz-me saber; caso contrário, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel tomaram a palavra e declararam: isso procede do Senhor, nada podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca na tua presença. Toma e vai-te, seja ela a esposa do filho do teu senhor, de acordo com a vontade expressa do Senhor. E tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostraram-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro, de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Depois comeram e beberam ele, os homens que estavam com ele, passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o velho servo: deixa-me ir para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca pediram: que a moça fique ainda 10 dias conosco, e em seguida ela partirá.
Mas ele lhes replicou: por favor, não me detenhas, pois foi o Senhor quem me deu êxito. Deixa-me partir agora, a fim de que eu vá para o meu senhor. Aos que eles propuseram: chamemos a moça e peçamos-lhe o seu parecer. Então lhes chamaram Rebeca e lhes indagaram: queres partir com este homem? E ela afirmou: sim, eu quero. Diante disso, deixaram partir a irmã Rebeca com a sua ama, o velho servo de Abraão, e a comitiva. Impetraram uma bênção sobre Rebeca, dizendo: Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram sobre os camelos e seguiram o velho homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha voltando de Beer-lahai-roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras de Neguebe. E certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo: é o meu senhor. Então ela se cobriu com o véu. Mais tarde o servo contou a Isaque tudo o que havia visto e realizado. Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado. Fez dela sua esposa, muito a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Diga glória a Deus. Feche os olhos. Senhor, só de lermos a Tua palavra, o nosso coração, ele queima. As Tuas palavras são espírito e vida, Senhor. Ela aquece todo o nosso ser, nos inspira. Ela nos dá uma direção, uma esperança. Ela nos motiva, ela nos orienta. E ela verdadeiramente nos alegra. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra totalmente inspirada pelo Teu Espírito. Nada de mim, só de Ti, Senhor. Que o Senhor fale com cada pessoa que está aqui. O Teu Espírito possa se mover em nosso meio de uma forma tão poderosa e tão gloriosa, Deus. Que a Tua presença seja sobre todos aqui nessa noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome o seu lugar. Nessa manhã, o que eu falei? Que eu não dormi ainda. Desculpa, brincadeira. Parece que liga o piloto automático. Impressionante. Como eu disse, o casamento me inspirou a falar um pouquinho deste casamento aqui. Gênesis capítulo 24 fala de quando Abraão, conforme nós vemos, ali ainda se lamentando pela morte da sua esposa Sara, a quem viveu muitos anos. Você imagina aqui nessa época, Abraão estava com aproximadamente 140 anos. O seu filho estava com 40 anos. Aproximadamente 3 anos que Sara tinha falecido, Sara estava morta. Mas você leu comigo o último versículo, diz que foi por esse casamento que ele foi consolado. Abraão já era velho, ele queria deixar tudo para o seu filho, o filho da promessa, o filho que Deus deu a ele. Viu que o seu filho talvez ainda vivesse um luto pela morte da sua mãe, ainda o coração dele estava vazio, não tinha uma esposa, não tinha nada. E aí então Abraão chama o seu servo, o servo mais velho da sua casa, que em outros textos nós vamos saber que esse servo era Eliezer. Ele era o servo mais velho. E ao chamar Eliezer, ele faz um pacto ali com Eliezer, para que Eliezer saísse de Canaã, aonde Abraão morava. Ele não queria que fosse daquele povo uma esposa para o seu filho, porque Canaã era o lugar onde Canaã foi fundada por Cã, e ele não queria ninguém daquela descendência.
Ele queria alguém que viesse da descendência dele, da parentela dele. Então ele faz um juramento, faz o seu servo fazer um juramento. Naquela época tinha um costume, né? Que o homem, ele tinha que chegar diante do seu senhor, quando ele colocasse a mão debaixo da coxa e fizesse um juramento, ele tinha que cumprir. Caso contrário, viria maldição sobre a vida daquela pessoa que jurou e não cumpriu. Nós temos que lembrar, naquela época não tinha cartório, tudo era por meio de palavras, né? E por meio de palavras o homem tinha que cumprir a sua palavra, e essa era a vontade de Deus. Então eles arrumavam meios e métodos, como você vai ver em outras passagens, às vezes direcionado por Deus. Eles pegavam ali pedras, e ali aquelas pedras serviam até de testemunha de juramentos que eram feitos entre homens. Mas ali nesse caso, ele pega o seu servo e diz: olha, eu preciso que você vá até Mesopotâmia, lá você vai encontrar parentes, e de lá você vai arrumar um filho, uma esposa para o meu filho Isaac. Nós sabemos, querido, que então agora este homem, ele tinha uma missão. Eliezer, e eu quero falar hoje sobre todos esses personagens que nós falamos aqui hoje. Não, todos não, alguns, os principais deles. Quero falar sobre Abraão, quero falar sobre Eliezer, quero falar sobre Isaac, e quero falar sobre Rebeca. Labão a gente deixa para depois. Mas isso aqui não era uma missão fácil. Quero observar que isso aqui era uma missão extraordinária. Não era uma missão qualquer. Ele tinha que escolher uma esposa para o filho, que não era qualquer filho também não. Era o filho da promessa. Ele era um filho especial pela sua obediência, né? Era um homem extremamente carinhoso. Ele não era qualquer filho. Você sabe o que este menino viveu. Agora esse homem, quando ele era menino, que ele viveu. Aproximadamente quando tinha 14 anos de idade, Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero teu filho para mim. Então você vai subir um monte, que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar ele para mim. A Bíblia diz que ele pega, sai de madrugada, não fala para ninguém, não fala nem para a mãe. E eu sei o porquê que ele não falou para a mãe. Eu sei, eu falo de verdade, querido. Ele não falou para a mãe porque a mãe não ia deixar de jeito nenhum. A pessoa ia falar assim, ó. A pessoa ia chegar e Deus falar assim para mim: olha, eu quero que você sacrifique o Luca, o Mateus ou a Esther, sei lá. E aí eu quero que você suba o monte que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar. Se eu chegar para a pastora, mesmo sendo uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, e eu falo assim: amor, amanhã eu vou ter que acordar de madrugada. Ah, amorzinho, o que vai acontecer? Eu preciso fazer algo para Deus. Ah, que bênção, você vai orar no monte? Não, eu vou sacrificar um dos nossos filhos lá. Ela era capaz de me matar antes de eu levantar. Como qualquer uma mãe que está aqui. Então ele não fala nada para Sara. Ele pega aquela criança, aquele jovem, menino, e sobe o monte. Você conhece a história. Mas o interessante de toda essa história é que em nenhum momento você vai ver Isaac se esperneando, correndo. Querido, fala a verdade, eu não sei você, mas se eu estou subindo um monte com meu pai, e eu falo aquilo que o próprio Isaac diz: ô pai, eu tenho visto durante a minha vida o Senhor sacrificando. Eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, Senhor, eu estou vendo, pai, eu estou vendo tudo aqui para um sacrifício em excelência. Eu só não estou vendo uma coisa, eu só não estou vendo um sacrifício. E ele nem sabia que ele era o próprio sacrifício. No momento ele deixa ali o seu servo, sobe o monte. Só que você sabe a história, querido. A Bíblia diz que Deus teve que segurar a mão de Abraão, porque Abraão ia sacrificar. Agora veja bem, queridos, Abraão tinha mais ou menos 110, 114 anos. Era idoso, sim ou não? E o menino com 14 anos de idade, se é você, o que você faz? Você acha que um velho consegue segurar um menino jovem desse? Só que a Bíblia diz que ele ia sacrificar. E por que ele ia sacrificar? Porque este menino era um menino especial.
Isaac era um menino obediente, era um filho obediente. Isaac não era qualquer pessoa. Ele, pai, sou eu o sacrifício? Eu vou fazer o que, pai? Eu tenho que te obedecer. Eis-me aqui. Então eu creio que ele deita, o pai amarra ele, né? Preparando o sacrifício. Ele foi aprovado por Deus e o pai foi aprovado por Deus. Deus não permite então que Abraão sacrifique o seu filho. Só que essa história nunca mais saiu da cabeça de Abraão, você pode ter certeza. Então Abraão vê que o seu filho era um filho especial, né? Foi colocado à prova e foi como um cordeiro mudo até aquele altar, e ali ia ser sacrificado. Eu quero frisar, querido, que depois da obediência, ou seja, depois que você vence a morte, sempre tem uma recompensa. O nosso próprio Jesus, depois que venceu a morte, ele teve uma recompensa. E agora o seu pai quer recompensar o seu filho. O pai vai recompensar o filho pela obediência que um dia ele teve e que ele ainda continuava a ter. Agora Abraão, que é o pai, ele vai escolher uma noiva para o noivo. Então é importante nós entendermos como Deus trabalha, porque Deus trabalha por propósitos e princípios. Então, para você poder entender melhor essa história que nós vemos aqui hoje, na palavra de Deus, aonde Eliezer, ele tem que sair com uma missão. Ele tem que sair para buscar uma noiva, e não podia ser qualquer noiva. Então, quando ele chega, Eliezer, ele tem uma direção específica, porque essa pessoa tem que ser uma pessoa que tinha as características para se casar com o noivo. Então ele olha e vai até uma fonte fora da cidade, a Bíblia diz. Já era quase anoitecendo, porque ele sabia que era essa hora que as mulheres iam. Naquela época, querido, era muito difícil para a mulher. Não era o homem que ia buscar água, não, era a mulher. A cultura oriental do Oriente é complicada. Nós estivemos na Índia, você viu, o pastor Daniel viu. Lá as mulheres carregam pedra. Vai mexer em esgoto na rua, mulher faz também. Dê glória a Deus aí, mulher, que você está no Brasil. Levantar parede, serviço de pedreiros. Nessa época a mulher, ela ia buscar água quando já estava meio anoitecendo, por causa do sol, era muito forte. Tinha que, você ver, levava o cântaro aqui, ó, parecia a mulher do leite moça, né? Não aprenderam com as baianas a levar na cabeça, então tinha que carregar aqui, ó, aquele cântaro d'água, né? E ia já quase anoitecendo por conta do sol, que era muito forte. E aí esse homem, Eliezer, ele chega até o poço que está fora da cidade, e ele faz uma oração ali. A Bíblia diz que antes de acabar a oração dele, Deus já estava respondendo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Antes de você acabar algumas orações que você faz, você nem imagina, mas Deus já está movendo no mundo espiritual. Você nem acabou ainda de pedir, Deus já está respondendo. Esse homem estava ali pedindo um sinal para o Senhor, dizendo: Senhor, olha, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal. Eliezer estava falando assim: ó, olha, tem muitas mulheres aqui, mas eu preciso saber qual é aquela que é escolhida. Querido, sabe por quê? Não é qualquer um que é escolhido para estar diante do noivo. O pai queria alguém específico. O pai queria alguém que agradar o seu filho. O seu filho não era qualquer um, não. Aí ele pede um sinal. Eliezer pede um sinal e diz assim: olha, eu vou pedir para as mulheres aqui água. Aquela que me der de beber e disser: eu não vou dar só para ti, eu vou dar para os seus animais também, eu vou dar para os seus camelos. Então eu vou entender, Senhor, que essa é a mulher que o Senhor escolheu para se casar com a filha do meu Senhor. E aí você leu comigo a história. Eliezer vê Rebeca, pede água, ela com aquele coração disposto a saciar a sede de Eliezer, ela diz: sim, eu vou dar, e vou dar para aquilo que você precisar também. Os seus camelos precisam de água, eu vou
eu vou dar para cada um deles. Agora, você quer que eu fale para você? Eles foram numa comitiva. Veja bem, queridos, eles foram numa comitiva. Eliezer não foi sozinho. Ele era um servo mais velho, ele já era também um senhor idoso. Ele foi numa comitiva. A Bíblia diz que ele levou alguns camelos. Rebeca, ela sacia a sede de todos os camelos. A Bíblia diz que quando os camelos pararam de beber água, quando estava saciado. Agora, quer que eu te fale uma coisa que eu aprendi no seminário? O camelo bebe, cada camelo, em torno de 40 litros de água, cada um deles. Você imagina quanto que ela tem que tirar do poço e dar? Quanto que ela tem que dar? Quanto que ela trabalhou? Mas ela trabalhou com alegria, porque aquela tarefa não era uma tarefa fácil. Ele sabia que não era uma tarefa fácil. Por isso que ele diz assim: olha, eu quero aquela que vai saciar a minha sede, mas eu quero aquela que vai saciar a sede dos meus animais também. Ou seja, eu não quero qualquer pessoa, eu quero aquela pessoa que esteja disposta a saciar a minha sede e saciar também a sede daquilo que eu tenho. Aquela pessoa vai mostrar que ela trabalha, que ela me serve, que não olha que não tem preguiça. Uma pessoa que está disposta a trabalhar, que está disposta a me oferecer algo. Essa vai ser a filha, essa vai ser a mulher que vai casar com o filho do meu Senhor. E aí você sabe que vem Rebeca, dá, assim que dá, ele dobra os joelhos, agradece ao Senhor. E depois que ele agradece ao Senhor, ele já dá ouro para ela, né? Dá-lhe ouro, e ali Rebeca oferece aquele homem, porque já estava à noite nesse momento. Diz: olha, eu sei que você é um viajante, não posso deixar você voltar. Eu preparei um lugar para você. Na minha casa tem lugar para você, tem lugar para os seus animais. Vamos lá para minha casa. E aí leva, ela conta a história por irmão, que era Labão, e conta a história para o pai, e ali eles se reúnem antes de jantar. Aí Eliezer conta toda a história, conforme nós vemos aqui, conta a história de como foi. E aí ali a família, o irmão, o pai que quer dar a filha. Então, e no outro dia a mãe fala: não deixa ela ainda não, deixa eu ficar mais 10 dias aqui. O irmão fala: não deixa eu ficar mais 10 dias. Porque a Bíblia diz que já de madrugada, quando eles acordavam, ele queria seguir viagem. Por que de madrugada? Por conta do sol também. Então ele saía, acordava muito cedinho, por conta do sol, para poder fazer a viagem de uma forma mais tranquila. E aí logo de manhãzinha esse cara tentando segurar: não, deixa ela ficar mais 10 dias. E aí ficou aquele embrolho lá, aquele papo: não, deixa ela ir agora, não me segura, porque foi Deus que me mandou, Deus tem respondido. Não, então faz o seguinte, chama a Rebeca, ela vai decidir se ela quer ir ou não. Quando a Rebeca chega: Rebeca, você quer ir? Ela disse: sim, eu quero ir. E aí você conhece a história. A Rebeca vai. Quando chega na Mesopotâmia, quando ela chega em Canaã, ela está chegando, lá vem o noivo. Ele vê a noiva vê o noivo, porque a Bíblia diz em João que a noiva pertence ao noivo. Aquela troca de olhar, ela se cobre com o seu véu, e a Bíblia diz que aí Eliezer conta a história, toda a história para Isaac. Isaac entra na tenda que pertencia à mãe, e ali se casa com ela e fica com ela para o resto da vida. Você sabe, foi ela que se tornou a mãe de Jacó. Então, o que eu quero falar com isso, porque essa história ela é linda, eu tive que ler tudo, porque aqui está cheio de detalhes. Eu quero que você pegue isso, porque essa história ela nos representa hoje. Pastor, no que essa história nos representa hoje? Você vai ver como você é especial para Deus, como eu sou especial para Deus. Porque nessa história aqui é uma história linda, contada por Deus, cheia de tipificações. Por quê? Porque começa por Abraão, o pai olhando para o filho e querendo honrar o filho pela obediência. E quem é Abraão aqui? Abraão representa o Deus Pai. O outro personagem que está aqui, que é Isaac, quem ele representa? Jesus. Porque Isaac, ele vai ser imolado, e ele vai como um cordeiro. Ele não se esperneia, ele não quer correr, ele está ali em obediência, ele não abre a boca. E agora, pela obediência, o pai quer dar uma recompensa, uma noiva. Quem é a noiva?
a igreja do Senhor Jesus. Você é a noiva do Senhor. E Eliezer é aquele que cumpre, é aquele que trabalha. Sabe quem trabalha? Sabe quem é que escolhe a noiva? O Espírito Santo. Você não é uma pessoa qualquer. Eu não sou uma pessoa qualquer. Agora o Senhor, Ele quer honrar o seu filho. Não pode ser com qualquer pessoa. Ele pedia os sinais. Quem é escolhido? Você sabe quantas pessoas há no planeta Terra? Mais de 6,5 bilhões de pessoas. Mais de 6 bilhões e meio de pessoas. Você foi escolhido no meio de 6 bilhões e meio de pessoas para conhecer o Senhor dos Senhores. Que privilégio! Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Quantas mulheres estavam ali quando Rebeca foi escolhida? Tinha tantas mulheres que precisava de um sinal para saber quem era. Quantas pessoas moram na sua rua? Quantas pessoas são cristãs como você? Mas sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia o Eliezer celestial recebeu uma palavra do Pai e disse: desce na terra, olha alguém cujo coração está voltado para estar junto com meu filho. Esse ou essa, você vai colocar um sinal e vai trazer. E pergunte se quer ou não. Aí um dia ele olhou você de alguma forma entrou na presença dele, esteve diante dele, e aí ele falou um plano que tinha para você. Aí dentro do seu coração ficou aquela luta. Vou, não vou. Mas quem que tinha que fazer a escolha? Quem era? Era você. Aí um dia, você quer ir para ele? Você disse sim, eu dou minha vida, eu quero aceitá-lo como meu Senhor. Eu quero ter um encontro com meu Senhor. Sim, eu quero. Quero falar de alguns pontos importantes aqui para a escolha. Eliezer foi escolhido para escolher. A Bíblia diz, Gênesis capítulo de número 1, o mundo estava num caos, o mundo estava sem forma, a terra estava sem forma, a terra estava vazia, mas a Bíblia diz que o Eliezer parava sobre a face das águas. Sabe o que o Espírito estava pairando sobre a face das águas? Porque o Espírito, ele serve para cuidar aqui daquilo que é de Deus. Sabe por que eu e você temos o Espírito Santo? Para que ele possa cuidar de nós. Ele vem com a missão de escolher e cuidar de nós. Por isso que ele estava ali sobre a face das águas. Aqui está, a Bíblia diz, querido, isso é muito pequeno para Deus. Você tem que olhar de como nós temos a nossa ótica, é muito complicado de entender. Mas a Bíblia diz que todos os oceanos da terra cabem na concha da palma da mão de Deus. Então é muito fácil para o Espírito Santo. Vamos imaginar que aqui está todos os mares da terra, aqui está toda a terra. O Espírito Santo simplesmente fazia isso aqui, ó. Ele está guardando, porque ele sabia que Deus ia pôr a mão para fazer algo ali para o homem. Então ele estava pairando sobre a face das águas. Você tem o Espírito Santo dentro de você, porque ele está te guardando, preparando a noiva para o noivo. Preparando a noiva para o noivo, guardando ela. Então Eliezer, ele foi escolhido porque ele tinha uma missão: escolher a noiva. Eliezer era aquele que governava a casa do pai. Quem é que governa essa casa, meu irmão? Por isso nós falamos assim, ó, o culto aqui ele é dirigido e governado pelo Espírito Santo de Deus. Quem
manda na liturgia dessa reunião é o Espírito Santo, porque Ele é quem governa a casa do Pai. Eliezer, ele era o mais velho da casa. A ele foi dado o direito, o poder para dizer: ó, você tem o poder para escolher, você tem o poder para governar a casa do Pai. Eliezer não tinha uma tarefa fácil não, querido. Tinha um modelo, tinha uma ordem, querido. O culto, ele tem que ter ordem, ele tem um modelo dado por Deus. Nós, quando nos apresentamos diante da presença de Deus, nós temos que saber como nos portar, porque Ele está de olho em nós a todo momento. Todo momento. Tua vida pode mudar depois disso. Ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha que escolher a noiva. Que gostoso. Eu me lembro o dia que Ele me escolheu. Você se lembra o dia que você foi escolhido? Se lembra? Posso contar um segredo para vocês? Vocês olham para lá, ó. Estão perdidos, eu só estou no Eliezer ainda. A não ser que vocês queiram que eu pare e não fale de Abraão, não fale do... O Eliezer olhou para você. Ele olhou para você e falou assim: você é linda demais, noiva. Você tem algo que eu quero. Quando ele olhou para Rebeca, ele viu todas as qualidades para agradar o seu Senhor. Quando Deus olhou para você, Ele olhou em você qualidades que outros homens aí fora, outras mulheres não têm. Existe algo em você muito especial que eu não sei descrever e nem você mesmo sabe descrever, mas que Deus viu. O diabo trabalha de multiformas, colocando na mente do homem que ele é o patinho feio da situação, que ele não serve para Deus, Deus não ama ele. Mas se você foi chamado para estar na presença de Deus, é porque existe algo muito importante na sua vida. Quero falar um pouco de Abraão agora, rapidamente. Propósito do pai. Segunda coisa que eu quero observar aqui é que o propósito do pai era escolher uma noiva com características que iriam manter a descendência saudável. Não era qualquer pessoa, não era em qualquer lugar. Ela estava no meio de um povo específico. Por isso que a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não é qualquer pessoa que pode subir aos céus. E coisa linda também é que Deus também não quis escolher de onde ele estava. Ninguém lá para Jesus. Ele desceu a um lugar específico para escolher cada um de nós. Tinha que ter algo especial. O pai olha e diz assim: olha, eu quero te dar uma missão, mas presta atenção na missão. Vai e procure alguém da minha descendência. A noiva, ela tinha uma missão. Ela tinha que oferecer algo. Ela tinha que ser formosa. Ela tinha que ser virgem. Ela não poderia aceitar o convite de forma obrigatória. O que eu quero dizer com isso? Lembra-se quando Jesus vai até o poço da mulher samaritana? Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava com sede. Aquela mulher estava no poço com sede. Rola tudo ali, um mover, e ninguém bebe um copo d'água, nenhum dos dois. Porque depois a sede de Jesus, na verdade, era para aquela mulher.
Aquele homem vai ao poço, ele não estava atrás de água, ele estava atrás da noiva. Jesus, quando está na igreja, mais do que saciar a sede dele através da adoração que é dada a ele, mais importante do que a adoração, mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que você faz para Deus, mais importante é a sua própria vida para ele. Você é aquilo que existe de mais importante para Deus. A mulher, ela tinha sim que oferecer água, porque nós temos algo a oferecer a Deus. Isso é uma característica que Deus olhou em nós, ou seja, há uma adoração dentro de mim, dentro de você. Nós temos algo que possa dar a Ele e saciar a sede do coração de Deus quando nós abrimos a nossa boca para adorar Ele. Quando aquela mulher, ela se oferece trabalhando, saciando a sede dos camelos, significa que Deus olhou nela a capacidade de dizer: eu faço o que tiver que fazer para te agradar. Por isso que nós temos que repensar os nossos conceitos como igreja. Porque depois que nós somos levados à tenda e casamos com o noivo, muitas vezes nós não queremos mais servir o noivo como antes. Mas o propósito do pai, ele precisava de alguém que mantesse uma descendência saudável. Por isso que Deus não pode, por isso que Deus fala que não pode haver jugo desigual. Sabia disso, querido? Descendência saudável. Descendência saudável. Você, mulher, tem que casar com um homem de Deus, casar com um homem cheio do Espírito Santo, para você ter uma descendência saudável. Você, homem, case com uma mulher cheia do Espírito Santo. Descendência saudável. Seus filhos vão ser abençoados, seus netos vão ser abençoados. E aí, pastora, mas eu não conhecia Deus na época que eu casei. Mas agora então a sua descendência é saudável. Ora ao Senhor para salvar a sua casa, porque aí Ele santifica a sua casa. A noiva teve uma missão tão importante. Rebeca teve um trabalhar tão importante, sabe por quê? Porque depois que ela oferece, depois que ela é escolhida, querido, que coisa linda, você foi escolhido, chamou a atenção de Deus, só que agora Deus ainda continua esperando algo da sua vida. Sabe o que aquela mulher diz? Ela não só oferece água, ela não só sacia a sede de todos os camelos, agora ela diz: eu vou preparar um lugar para você. Essa é a nossa missão. Preparar um lugar aqui dentro para Ele. Preparar um lugar onde Ele se sinta à vontade. Ela disse: tem um lugar onde seus camelos possam estar bem. O Senhor vai estar de forma confortável. Ela leva para alimentar Eliezer, ou seja, ela tem algo para saciar a fome do Espírito Santo. Meu irmão, nós temos algo que agrada a Deus. Nós temos que preparar esse lugar, preparar todo o ambiente, tudo. Estou finalizando. Aí, quando ele olha e fala: que mulher é essa? É essa escolhida. Rebeca é escolhida. Quando Deus olhou para você, querido, escute isso, e olhou coisas que agradavam a Deus, que agradavam a Jesus Cristo. O que Eliezer fez? Você é escolhida? Então eu vou te dar ouro, vou te dar prata. Você continua aí na história, troca as vestes, porque é isso que Deus faz quando nós estamos na presença dEle. Nós recebemos ouro, prata e uma nova veste sobre nós. Sabe por quê? Ele vai lá e já coloca logo de cara, um anel no nariz, coloca braceletes nela. A Bíblia diz a 120 gramas, eu não sei quanto pesa a aliança, mais ou menos, um pouquinho, 6 gramas eu acho. Ele dá logo de 120, toma. Só no nariz. As mulheres queriam receber ouro. Quer receber ouro? Sabe por que ele vai lá e dá algo, já dá ouro para ela? Porque o ouro representa: você tem um pacto comigo agora, então eu vou te dar da minha glória. O ouro representa a glória, o ouro representa a luz. Eu vou dar ouro para você.
Sabe o que a prata significa, querido? A prata significa sabedoria. Querido, foi isso que Deus nos deu. Deus mudou os nossos pensamentos. Deus começa a mudar. Deus dá a primeira glória dele. Quando você é escolhido, escolhida por Deus, Deus te enche. A primeira coisa é da glória. Você começa a sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Depois ele muda o que? Os seus pensamentos. Te dá uma sabedoria diferente. Quem aqui nunca não ficou mais inteligente do que era? Né? Muda. E as vestes, que tipifica a santidade, santificação, ele vai te santificar. É um processo que começa para você não chegar de qualquer forma diante do noivo. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental: preparar a noiva para o noivo. Lembra? Na história de Esther, ela não tinha que ser preparada na casa das mulheres por Hegai. Hegai preparava, colocava mirra, trocava veste, colocava tudo nela para quê? Para ela se encontrar com o rei. O Espírito Santo, enquanto você está aqui, ele está te preparando, ele está movendo, ele está trabalhando em você. Por isso você sente aquela alegria, você sente uma presença diferente, você sente algo. Querido, a Bíblia é algo maravilhoso. Deus dá uma revelação poderosa. Você lê, você consegue enxergar coisas que outros não conseguem enxergar. Aquela noiva agora, mas por quê? Porque a noiva, ela preparou um lugar. Aí ela vai para casa, ela decide. Chamam ela e diz assim: olha, quem vai decidir é ela, é a noiva que vai decidir. Querido, nessa noite quem decide ter um encontro com o noivo é você, sou eu. Nós não só decidimos o dia que nós nos encontramos a primeira vez para nos tornarmos esposa de Jesus, como igreja, né? Estou falando como igreja. Mas sim, para estar todos os dias diante dele. Eu preciso saber como eu me porto diante dele, como eu vou na presença dele. Eu não posso ser como Vasti, como foi dito, né? A Vasti, eu não sei se foi você que pregou na sexta ou se falou ontem aqui, mas Vasti foi chamado para estar na presença do rei. Ela tinha a sua própria festa, ela não quis estar na presença do rei. Enquanto Esther, ela se preparou para entrar na presença do rei. E isso nos representa. Por quê, querido? Porque muitas vezes nós não queremos, preferimos dormir, preferimos passear, preferimos fazer uma série de coisas do que estar na presença do rei, enquanto outros não. Outros estão lá se perfumando, se preparando para se encontrar com ele. E isso chama a atenção dele. Não pense que passe despercebido para ele, não. Não pense que ele não está vendo isso daí, não. Ele está vendo, sim. Ele está vendo, sim. Ele está vendo quem quer e quem não quer. Aí está aquele embrolho: não, deixa ela ficar um pouquinho mais, querido. Quantas vozes você ouve? Fica mais um pouquinho. Não vai agora não. Espera mais um pouco, 10 dias. Não vai te fazer mal. Se você não ir hoje diante do rei, não vai dar problema nenhum. Esse negócio de sempre para a igreja, de sempre trabalhar para Deus, isso daí, fica um pouquinho mais. Nós queremos que você fique aqui com a gente. A mãe querendo que ficasse, todo mundo querendo que ficasse ali. Não. Faz o seguinte: vamos entrar num acordo aqui. Quem vai decidir é a própria pessoa. Porque você recebe convites para estar ou não estar na presença de Deus diariamente. Sabe quem decide? Você. Eu decido. Deixa a moça, chama a moça. Rebeca, nós queremos que você fique pelo menos mais 10 dias. Fica mais um pouquinho. Eliezer, eu preciso te levar. Tem um noivo te esperando. Você vai ter que tomar a decisão. Eu irei. Então ela vai. E aí sabe o que a família faz? Tá bom. E sabe o que acontece? A própria família ali agora começa a liberar palavras de bênção para Rebeca. O que eu quero dizer: aqueles mesmos que vão tentar te impedir, quando reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida, vão te abençoar. Vão reconhecer, vão falar: vai sim, vai. Chegou o teu momento,
Chegou a tua hora, é agora. Deus quer mudar a sua vida. Vai, está no seu tempo. Deus quer mover sobre você. E aí começa a liberar a bênção. E aí deixa eu falar mais uma coisa para você. Quando você aceita sim, porque ela diz sim, e aí sabe o que aconteceu? Eliezer deu um monte de presente para a família. Porque quando você vai para Deus, não é só você que recebe, a tua família recebe. A tua família recebe. Quando você está na presença de Deus, Deus não abençoa só você, Deus abençoa todos que estão ali dentro da sua casa. Deu ouro para eles também. E aí a Bíblia diz que ela sobe nos camelos, está chegando lá. E aí ela desce do camelo, ela vê um senhor. Imagina vendo Isaac, imagina a roupa de príncipe, ele vindo. E a Bíblia diz, querido, que o noivo vem de um outro poço. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que ele sai do poço daquele que vive, daquele que me vê, e daquele que vem ao meu encontro. Que coisa! Daquele que vive, daquele que vê e daquele que vem ao meu encontro. Ela olha, quem é aquele homem? Aquele é o meu Senhor, é o filho do meu Senhor, ou seja, aquele é o teu noivo. Ele vem, querido. Ele vem. Mas deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo trouxe aqui no meu coração agora. Engraçado que ele nem chega direito no lugar, ela não chega direito, ela vê o noivo no meio do caminho. O noivo sai, ela sai, vê, um olhando para o outro. O encontro foi no meio do caminho. Nós não vamos nos encontrar nos céus, por isso que nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Nós vamos. A igreja, quando ela for chamada, a noiva, o lugar vai ser nas nuvens. A noiva subindo e ele descendo. A noiva subindo e ele descendo. A noiva olhando para ele e ele olhando para a noiva. E aí depois vai entrar no descanso, vai entrar no lugar que ele preparou. E ali vai acontecer as bodas. E ali vai acontecer algo maravilhoso. A Bíblia diz que ele sai. Olha para ela e ama ela. Leva ela para o lugar e a Bíblia diz: e assim foi Isaac consolado por causa da morte da sua mãe. Agora tinha alguém para dizer: valeu a pena passar por tudo. Valeu a pena passar. Quando Deus olha para você, quando o noivo olha para você, ele diz: valeu a pena. Valeu a pena.